naturalmente, isso vai sendo aprimorado para que nós possamos discutir algum assunto antes disso, assunto pessoal da pessoa que apresenta. A reunião formal da reunião começa às 8 e termina às 9 horas. Das 9 às 9h30, o doutor Hélio vai continuar na reunião, vai continuar na sala para responder algumas perguntas das pessoas que ainda desejarem fazer algum questionamento depois que terminou a apresentação. Ele vai falar hoje sobre o constrangimento, que é a retratação de um artigo científico. O Hélio é relator de várias revistas, ele é parte do corpo editorial de várias revistas na área de transplante. Ele tem uma formação que todos conhecem, ficou 4 anos em Stanford, de lá para cá ele vem liderando o programa de pesquisa clínica aqui do hospital, e do programa de transplantes. E ele, nessa época, que todos nós sabemos qual que é o processo para a publicação de um artigo científico, quando tem uma situação de calamidade pública como essa, há necessidade de publicação, de apressar as publicações que as revistas ou que a sociedade entende como mais importante, e o risco de retratação, evidentemente, ele passa a ser maior, porque a revisão passa a ser uma revisão expressa, e até o assunto, que é muito importante para o conhecimento de toda a comunidade científica, de toda a comunidade, acaba algumas vezes, acaba tendo maior risco de ter retratação, como aconteceu em 2 situações que o doutor Hélio vai mencionar. Então, Hélio, mais uma vez, o Hélio é uma pessoa que é um líder aqui do Hospital do Rim, e é um prazer, tem sido um prazer grande para todos nós aqui trabalhar com ele, e ele transferiu o conhecimento dele na área, principalmente, tanto na área assistencial, como na área clínica do Hospital do Rim, e transmitir seu conhecimento para o Brasil todo. Obrigado, Leandro. Bom dia a todos. É um prazer apresentar para vocês hoje um tema bem atual e bastante relevante no processo de desenvolvimento científico, que é a retratação dos artigos científicos. O questionamento aqui ele é mais amplo do que o título, se é constrangedor e para quem, mas essa é uma boa oportunidade para que nós possamos analisar criticamente o processo de geração de conhecimento e a influência que ele tem na sociedade. Deve ser de conhecimento de todos vocês, que recentemente esse artigo foi publicado no jornal bastante renomado, que é o New England Journal of Medicine.
Estou oferecendo uma apresentação para ele, só para o doutorado. Está sem som, né? Não, nós estamos só acertando aqui que não está aparecendo a apresentação. Agora sim. Sim, tá. Certo? Bom, continuando, esse artigo que foi publicado no jornal com bastante prestígio, o New England Journal of Medicine, que, na verdade, tem um primeiro autor que chama o Dr. Mira, e avaliava a doença cardiovascular, mortalidade por Covid-19 e, principalmente, o aspecto controverso que era o uso das drogas antihipertensivas. Esse trabalho incluiu quase 9.000 pacientes de 169 hospitais da Ásia, Europa e América do Norte. E o período de inclusão dele foi de dezembro de 2019 a março de 2020. E o que chama a atenção é que, quando o período de inclusão terminou, em 15 de março, o artigo já estava publicado em 1º de maio, ou seja, 45 dias, ou menos, porque era uma avaliação de pelo menos 30 dias, o artigo já estava publicado. Então, uma análise, uma obtenção e uma revisão dos dados extremamente rápida e um processo de aprovação extremamente rápido também. Na mesma linha, o mesmo autor, Dr. Meira, publicou em maio, agora de 2020, no dia 22, um artigo maior ainda, com 96.000 pacientes, de 671 hospitais, nos 6 continentes. E incluiu pacientes até, novamente, abril de 2020, 14 de abril. E aqui, a análise principal era a influência da hidroxicloroquina, da cloroquina, no tratamento do Covid-19. Isso incluía o desfecho tradicional no estudo como esse, que é a mortalidade em 30 dias, ou seja, nós tínhamos que esperar aqui pelo menos 30 dias depois da última inclusão do paciente. E, novamente, rapidamente, esse artigo saiu publicado numa outra revista de grande impacto, que foi o Lancet. Isso suscitou uma carta aberta que chegou ao meu conhecimento pelo WhatsApp. E isso é importante salientar aqui, porque isso vai envolver vários processos atuais na questão da publicação de artigos científicos. Então, essa carta foi direcionada ao Dr. Meira e seus coautores e ao editor do Lancet, onde ela revelava preocupações com a análise estatística e integridade dos dados e enumerava, item por item, 10 deficiências metodológicas e estatísticas. E, dessa forma, solicitava os dados brutos, os dados individuais dos pacientes. E, nessa situação, o professor Meira se manifestou e declarou que, nos acordos de compartilhamento de dados que ele tinha com os vários governos dos diversos países e hospitais, não permitiam compartilhar esses dados. A empresa que escreveu o artigo, que na verdade compilou os dados, analisou os dados, revisou os dados, é essa empresa, a Sugesphere, é responsável pelos 2 artigos, o do New England e do Lancet.
E ela deveria fornecer, então, para a comunidade científica os dados individuais para uma validação independente. Poderia ser da OMS ou de uma instituição independente e respeitada. Deveria ter acesso aberto a todos os acordos de compartilhamento para garantir que todos os dados tenham sido coletados, respeitando aspectos legais, éticos e de privacidade local de cada hospital e de cada país. E a carta aberta ainda pedia que o Lancet disponibilizasse abertamente o comentário dos revisores. Ela foi assinada por 58 médicos, pesquisadores, estatísticos e especialistas em ética de todo o mundo. Eu não vi essa carta publicada, como eu falei, chegou para mim por WhatsApp. No final das contas, houve uma declaração de retratação e o autor falou que ele não tinha acesso aos dados individuais e brutos de cada um dos pacientes e que ele é impossível prover isso para uma revisão independente de qualquer entidade. E retirou os 2 artigos. Curiosamente, não houve manifestação nem no New England e nem no Lancet. O que é, de certa forma, preocupante. Mais recentemente, vocês ouviram falar desse estudo, talvez não do nome, como está em Recovery, mas é o estudo da dexametasona, e que o anúncio dele foi feito pelo ministro Boris Johnson, da Inglaterra. Também essa informação veio por WhatsApp, através de um site que agora coordena a publicação de artigos não revisados por revistas renomadas, é um pré-print, como nós chamamos. E o interessante desse estudo é que ele tem um desenho adaptativo. O desenho adaptativo é um desenho muito, muito recente. E é uma forma de acelerar o processo da pesquisa. Ou seja, nós vamos adaptando o desenho do estudo à medida que os resultados são obtidos. São múltiplos tratamentos, e por esse pré-print nós não sabemos qual era a hipótese do estudo. São pelo menos 5 drogas que foram utilizadas: dexametasona, azitromicina, hidroxicloroquina e a combinação de lopinavir e ritonavir. E o interessante é que 11.320 pacientes foram randomizados, mas só 9.335 tinham critério para receber ou não a dexametasona. E há outras situações do estudo que vão necessitar de uma avaliação criteriosa dos revisores. O primeiro deles é uma randomização desproporcional, 2:1. Isso não é incomum em estudos clínicos, mas toda vez que nós fazemos uma randomização desproporcional, deve-se declarar um motivo de se fazer esse tipo de randomização. O segundo ponto é que, numa situação como essa, onde não existe tratamento para essa doença, seria de se esperar que o dobro de pacientes recebesse o tratamento e a situação habitual fosse uma coorte menor, já que nós já sabemos claramente o desfecho. Na verdade, foi ao contrário. Foi o dobro de pacientes tratados habitualmente, com o que cada hospital na Inglaterra tinha de experiências, e a metade desses pacientes foi tratado com dexametasona. Deve ter um motivo, mas não está ainda nesse pré-print. Alguns detalhes ainda complicam um pouco a análise, e isso está escrito claramente no protocolo, nesse pré-print. Para alguns pacientes, a dexametasona não estava disponível no hospital. No momento da inscrição, ou da randomização,
ou foi considerada pelo médico responsável como definitivamente indicada, ou seja, o paciente teria que tomar porque o médico acreditava que ele se beneficiaria disso, ou como definitivamente contraindicado, ou seja, seria um dano se o paciente recebesse, o que viola completamente o processo de randomização. Nós não sabemos nesse pré-print quantos pacientes foram excluídos, né? E, além de tudo, por questões lógicas, aqui não é uma questão do desenho do estudo, não havia cegamento, ou seja, claramente todos os médicos e a equipe sabiam que tipo de droga estava sendo dada. Então, nós vamos ter que aguardar mais detalhes desse estudo, que deve ser publicado num jornal de elevado impacto, né, com todas as considerações adicionais. Esse é o resultado principal do estudo, né? Então, na verdade, 21,6% dos pacientes alocados para dexametasona faleceram, e 24,6% dos pacientes alocados para os cuidados usuais também morreram. Uma diferença absoluta de 3%. Porém, quando nós fazemos uma diferença relativa, né, existe, como foi anunciado pelo primeiro-ministro, uma redução substancial de mortalidade nos dois grupos. No grupo que recebeu só ventilação mecânica ou no grupo que recebeu só oxigênio suplementar. Essas são as duas curvas de mortalidade cumulativa em 28 dias. E, no global, o número necessário de pacientes a serem tratados para evitar uma morte é de 6. 8 se for só ventilação mecânica, ou 25 se for os pacientes que recebem oxigênio suplementar. O grande benefício disso é o custo, né? O custo é extremamente baixo desse tratamento. Então, essa é a grande vantagem que existe quando nós analisamos um estudo que dá uma redução absoluta só de 3% de redução de mortalidade. O custo baixo do tratamento oferecido. Mas é claro que mais informações virão depois da revisão detalhada, e é claro que com esses dois precedentes, essa revisão vai ser bastante minuciosa. Vale salientar que tem um grupo de pacientes nesse estudo que não recebeu oxigênio, foi admitido no hospital, e curiosamente, nesse grupo de pacientes, parece que existe dano associado ao uso da dexametasona. Na conclusão do abstract, não se recomenda o uso da dexametasona se o paciente ou não precisar de oxigênio ou não for submetido à ventilação mecânica. Então, existem vários detalhes que vão ser analisados aí pelos revisores. Quando nós olhamos o número de artigos publicados em relação à Covid-19, isso é da semana passada, já tinham 25 mil artigos, mais de 25 mil artigos no PubMed. 20 retratações, 2 retratações temporárias, ou seja, esses 2 aqui estão sob julgamento, e mais 2 artigos ainda preocuparam a comunidade. E existe esse site, todos podem consultar, foi criado não faz muito tempo, que é o Retraction Watch, que realmente está analisando isso com muito mais detalhe há alguns anos. Então, 25 mil artigos ou mais gerados em menos de 6 meses. Imagina o processo de revisão desses artigos, quantas pessoas não estão envolvidas. E recentemente saiu no Science, também um jornal de bastante respeito, uma análise crítica do problema das retratações. Então, esse gráfico começa em 1997, vai até 2015, ou posteriormente, né, dizendo o número de fraudes, o número de retratações e as suas causas. A principal delas é fraude, ou qualquer tipo de conduta inadequada ou suspeita.
E em azul são as outras questões mais técnicas. O dado não é confiável, existe um erro na análise, ou por outras medidas que aqui foram agrupadas conjuntamente. O fato é que, ao longo desses anos, o número de retratações aumentou substancialmente até, pelo menos, 2015. E parece que vem reduzindo depois, mas nós vamos ver que isso talvez não seja verdade. Mais de 18 mil artigos e abstracts, desde 1970, já foram retratados. Tá? Inclusive um de Benjamin Franklin, em 1756. Então, ninguém está imune a esse tipo de acontecimento. Entre as causas, se nós olharmos aqui novamente de 1997 a 2018, nós vemos que os plágios e as duplicações de texto são as razões principais para a retratação dos artigos científicos, mas tem imagens que não são verdadeiras e até revisões que são totalmente produzidas, né? Elas realmente não existiram. Há vários dados anedóticos de gráficos que são manipulados, e existem dentro dos jornais hoje ferramentas muito potentes para identificar esse tipo de manipulação de dados. Entre os países, como nós vamos ver aqui, a ordem decrescente de países com maior número de retratações por 10 mil trabalhos publicados. Nós vemos o Irã em primeiro lugar, a Romênia em segundo, e assim nós temos vários países, principalmente da Ásia e da Europa. Só que aqui existem várias críticas. Por exemplo, na Romênia, tem um grupo que denunciava claramente um determinado investigador. Então, esse investigador se considerava perseguido por uma entidade lá, porque um dos dados iniciais não era confiável, e o número de retratações desse determinado investigador cresceu bastante. Então, isso pode ser ajustado pelo número de artigos publicados por cada país, mas um outro denominador é de quem realmente patrocinou a pesquisa. E se nós corrigirmos isso, aí a China e os Estados Unidos entram nessa estatística aqui, em posições mais próximas desses países. O interessante é olhar também para os autores. E é interessante ver que nós temos mais de 20 autores com mais do que 30 retratações. Na verdade, tem um autor japonês aqui com 169 retratações, o que é bastante interessante. Mas isso não está restrito ao Japão, nós podemos ver que há uma diversidade de países com autores com um número muito grande de retratações. Esse não é um fenômeno realmente isolado de algum tipo de algum país, alguma característica de investigação. Recentemente, o British Medical Journal, que é um jornal extremamente conceituado na Inglaterra, publicou esse artigo, que era a adesão aos padrões éticos dos artigos envolvendo o transplante de órgãos da China. Ele avaliou aqui 445 estudos, e, na verdade, esses 445 estudos englobavam mais de 85 mil transplantes. E a questão deles era a questão ética, porque
esses artigos datam 20, 30 anos atrás, onde possivelmente se utilizava órgãos de presos sentenciados, mas a maior preocupação deles é que houve reutilização de dados de pacientes para que pudesse realmente publicar essa quantidade enorme de estudos clínicos. Ou seja, utilizaram os mesmos pacientes em diferentes estudos. Então, existe a consideração ética e existe também a consideração científica. Isso teve um movimento muito forte dentro da comunidade transplantadora. Vários jornais retrataram vários artigos publicados pelos grupos chineses. E aqui está uma lista dos 10 artigos retratados mais citados. Aqui nós vamos do primeiro ao 10º, revistas sempre de elevado impacto. Aqui na primeira coluna, o ano da retratação, e já chama a atenção, por exemplo, que pode demorar vários anos para que o artigo seja retratado. Por exemplo, esse em vermelho é o famoso artigo que associava vacinação com autismo. Ele foi publicado em 1998, foi só retratado em 2010. E como citação é uma forma de avaliar não só o jornal, mas o autor, é interessante observar que a citação desse artigo foi maior depois que ele foi retratado. De forma que o autor deve ter ficado contente porque o índice H dele subiu depois que o artigo foi retratado. Porque essa é a métrica que nós utilizamos para avaliar a maior parte dos autores. Em vermelho, são 3 artigos, né, que foram mais citados depois da retratação do que antes da retratação. Ou seja, é um processo bastante complexo de identificação. E esse número crescente de retratações, que eu mostrei em alguns slides anteriores, também reflete um maior cuidado das revistas. As revistas agora estão tomando muito mais cuidado em avaliar criticamente cada um dos trabalhos submetidos. Para entender esse processo, nós precisamos conhecer um pouquinho como a revisão é feita, e como ela não é tão linear como parece. Qualquer revista tem um editor-chefe que é remunerado. E tem um grupo também remunerado que analisa a forma do artigo, ou seja, se todas as seções estão de acordo com as normas do jornal, e um grupo que também é remunerado que obsessivamente analisa se existe fraude ou, eventualmente, se existe plágio. Há diversos programas que eles utilizam para ver matches de textos, de palavras, de expressões entre diversos artigos. E cada artigo que é enviado para um revisor já vem com essa análise do quanto que o artigo que está sendo analisado tem semelhança com artigos publicados anteriormente. Então, esse é o primeiro passo. A seguir, dependendo do tamanho do jornal, da estrutura editorial, normalmente você tem editores de área, que também são remunerados, mas de uma situação um pouquinho menor. E depois, os editores de sub-área, que também recebem uma quantidade, um honorário anual. Esses editores de sub-área escalam editores associados, esses não recebem absolutamente nada, não tem honorário nenhum, e os editores associados, então, escolhem os revisores. E os revisores, todos, sem nenhuma exceção, não são remunerados. A parte principal do processo está aqui.
E isso tem que ser feito em 4 semanas. A rapidez do processo de revisão é uma vantagem, é um atrativo de qualquer um desses projetos. Eu vou mostrar a minha experiência. Eu sou editor do Transplantation, são alguns anos, e nos últimos 4 anos eu revi mais de 1.545 artigos. São 15 dias para que o revisor faça a sua análise, 1 dia para cada editor, em cada nível que eu mostrei para vocês. Isso dá mais ou menos uma revisão por dia nos últimos 5 anos, com um processo de aceitação decrescente, hoje por volta de 15%, mas acredito que isso vai reduzir para 10% dos artigos submetidos. E o revisor é a pessoa fundamental desse processo. Ele é, curiosamente, ou indicado ou contraindicado pelo autor. Há periódicos que permitem isso ou não, porque, com certeza, dependendo da área de conhecimento, o autor tem um rival que está fazendo investigação na mesma área e, com certeza, vai criticar sobremaneira o trabalho do autor. O editor conhece muito bem esse processo, então ele sabe balancear a análise tanto do indicado como do contraindicado. Outro problema é que o revisor sabe quem é o autor, mas o autor não sabe quem é o revisor. Isso também é um processo que poderia ser melhor. Por exemplo, o British Medical Journal revela o nome e o currículo de todos os seus revisores, o que eu acho que é uma grande vantagem. O revisor é um especialista. Na verdade, quando o revisor faz uma boa análise, o processo todo é muito simplificado. O problema está quando o revisor realmente não cumpre com o objetivo do seu trabalho. Ele é avaliado pelo editor, ele ganha uma nota, e como cada artigo é revisado por 2 ou mais revisores, isso vira, e a revisão final é distribuída para todo o corpo editorial, isso vira uma competição de qual revisor sabe mais sobre aquele assunto. Então, muitas vezes, o revisor quer ser coautor do seu trabalho. Ele dá uma série de sugestões que estavam fora do escopo, do objetivo do seu trabalho. Ele é comparado com seus colegas, mas, novamente, ele não é remunerado. E leva aí um certo tempo para revisar. Um artigo científico, ele sempre tem esse dilema de aceitar ou não um determinado artigo. Se a revista é de baixo impacto, é fácil dele recusar, mas se a revista é de alto impacto, ele sabe que o trabalho dele vai ser bastante alto. Então, existe sempre esse dilema. Existe uma deficiência muito grande de revisores, né, de estatística, por exemplo. Qualquer área de omics, seja genômica, proteômica, metabolômica, transcriptômica, é impossível esses tipos de trabalhos com o critério necessário. Não temos revisores em número suficiente. E agora cresce essa área de inteligência artificial, que também nós não temos revisores capacitados para avaliar a acurácia dessa informação. Alguns jornais estão remunerando esses tipos de revisores para que o processo seja aperfeiçoado. Então, quais as dificuldades que nós temos? Por exemplo, eu recebi esse trabalho para revisar. Correlation of Surface Enhanced Raman Spectroscopy Fingerprints of Kidney Transplant Recipient Urine with Kidney Function Parameters. E eu tive que convidar 50 revisores para encontrar 2 que pudessem analisar esse trabalho. Então, o processo, com certeza, demorou quase 3 meses.
O outro problema é que o revisor escreveu, they don't spell out in the methods how they provided CMV prophylaxis and for how long. E estava na metodologia, we investigated 932 low-risk kidney transplant recipients without CMV prophylaxis. Outro revisor, is there an influence of living-related donation on the effects observed in the study? Is the same effect seen if only living-related donor transplantations are analyzed? E na metodologia desse estudo, the study population consists of children under 18 years of age who received their first deceased donor transplant in the United Kingdom. Então, claramente, os revisores não tiveram a atenção necessária para revisar esses artigos. E isso passa para os editores que têm que capturar essas deficiências. Isso pode ser um ciclo vicioso ou virtuoso. E nós vamos ver o porquê. Nós temos os pesquisadores, e eles eventualmente têm um patrocinador privado ou eles são subsidiados por uma agência de fomento. Na hora de escrever os seus artigos, eles podem ou não ter um auxílio de escritores, de medical writers. Geralmente, essas empresas são contratadas em estudos multicêntricos, como os dois que foram retratados. Porque é extremamente difícil, eu diria até impossível, ter um consenso quando você tem mais do que 10 autores de diferentes centros de pesquisa. Isso, de certa forma, é bom, é proveitoso, mas os pesquisadores não podem perder a crítica do que é escrito, porque a crítica do que é escrito pode ser influenciada diretamente pelo patrocinador. Isso é submetido a um periódico, eventualmente publicado num periódico e depositado em várias bibliotecas de várias universidades do mundo inteiro. E o pesquisador, então, pode acessar essas informações nessas bibliotecas. Os periódicos, eles inicialmente eram sociedades sem fins lucrativos e passaram a ter o processo de editoração comercial por conta da demanda, que cresceu muito a partir de 1940. Por exemplo, a Elsevier, que é uma das principais editoras, tem um lucro anual de 3,2 bilhões de dólares, 19% de margem de lucro, que é o dobro da Netflix. Eles controlam 3 mil periódicos, 500 mil de artigos por ano, e 18% das publicações anuais. A Springer Nature, 1,75 bilhões de dólares anuais, a Wiley Blackwell, 1,73 bilhões. E essas 4 grandes editoras controlam 53% de todos os artigos científicos em ciências naturais e médicas. Então, é um mercado extremamente lucrativo. E a pergunta é quem paga, né? Na verdade, nós pensamos que somos nós os assinantes, mas na verdade não, quem paga são as bibliotecas universitárias. Elas financiam a pesquisa, né? A universidade financia a pesquisa do seu investigador, publica o artigo, e depois tem que comprar dessas editoras o direito de circular os artigos livremente. Por exemplo, a Universidade da Califórnia agora cancelou uma assinatura anual de 11 milhões de dólares com o CIE. E se vocês forem assinar o New England, ele custa 189 dólares uma assinatura individual, mas custa 5 mil dólares se a biblioteca for assinar. E várias dessas empresas, dessas editoras, utilizam a forma do pacote fechado, igual a NET. Você compra 200 canais, mas só assiste a meia dúzia. Né? Você quer uma determinada revista, mas no pacote fechado vai uma série de revistas que você
realmente não tem acesso, não tem interesse. Por outro lado, a publicação nessas revistas é uma certificação da qualidade da pesquisa. E ela mantém o contrato do pesquisador. Então, quem for contratar, o pesquisador vai olhar o seu currículo e vai ver que tipo de pesquisa ele fez e onde ele publicou. Então, é um ciclo, como eu falei, que pode ser virtuoso. Nessas revistas tem citações, então volume e página, que não necessariamente tem nas versões eletrônicas. E para que o seu artigo seja aberto, ele tem uma taxa adicional que varia de 500 a 5 mil dólares. Então, aqui está o quanto é gasto com os jornais pelas bibliotecas. Então, aqui em azul foi a inflação no período nos Estados Unidos, de 86 a 2014, 118%. E o custo de assinatura anual das revistas subiu mais do que 500%. Então, é extremamente desproporcional. Qual é a analogia do processo de publicação? Essa é uma reportagem que vale a pena ler. Esse é um exemplo bastante ilustrativo. Imagine que os seus impostos foram gastos para construir uma nova estrada no seu bairro. A empresa que supervisiona o trabalho na estrada cobra uma taxa dos seus trabalhadores, em vez de pagar um salário. Os superintendentes encarregados de garantir que a estrada seguisse os padrões também não foram pagos. E no final, você, o contribuinte que deseja acessar essa estrada hoje, precisa comprar uma assinatura anual de 7 dígitos ou pagar taxas altas por viagens pontuais. É assim que se enxerga o processo de publicação hoje em dia. Tem movimentos alternativos, as bibliotecas estão cancelando esses contratos com as grandes editoras, os periódicos abertos, esses repositórios pré-prints. Aqui já tem uma empresa que já está, todos esses artigos que nós estamos vendo do Covid-19 estão depositados nesse repositório. Tem o famoso Sci-Hub, que recebe mais de 500 mil visitas diariamente e hospeda mais de 50 milhões de trabalhos acadêmicos. E tem os jornais que nós chamamos de predatórios. Em uma semana eu recebi 55 convites para submeter um artigo para publicação expressa. Então, tem várias formas aí de mudar o panorama atual. Aqui tem duas estatísticas de pré-print, duas entidades, como cresceu de 2007 a 2018, e aqui só nesse Open Science Framework, de 2017 a 2019, que saiu de 2.500, já está acima de 25 mil publicações em pré-prints. É lógico que os editores comerciais estão utilizando formas de reter o cliente. Então, todas as revisões, diretrizes editoriais e perspectivas são muito interessantes, agora fazem parte desses jornais famosos. Pesquisas de tendência, recomendações de artigos que os cientistas devem ler e até formas de colaboração também são veiculadas nesses jornais. Mas o número de artigos originais vem diminuindo, o que é estratégico porque você controla o denominador. Então, o número de citação pode ficar relativamente maior em relação ao número de artigos publicados. Todos eles prometem uma rápida publicação online. Esse artigo foi publicado online no dia 24 de abril, mas impresso só em 18 de junho. E não tem mais só artigos científicos. Né? Recentemente, eu acho que todos vocês receberam esse artigo, esse link, né? Seeing COVID-19 through Process Analysis Blindness, foi publicado no Lancet, parece até um artigo de autoajuda. E o periódico tem que se tornar, e está se tornando, de interesse cada vez mais abrangente, para atrair mais assinantes. Publicação é visibilidade. Né? Todos nós dependemos do fator de impacto.
número de citações e de autocitação. Existe um acordo não legal, você pode se autocitar até 20% das citações, das referências do seu artigo. Tem o famoso índice H, que revela a qualidade do investigador. Agora tem os pré-prints, tem vídeos, resumos visuais, mas o que realmente está mudando a forma de disseminar o conhecimento científico é a mídia social. Por exemplo, nós temos aqui um trabalho publicado pelo Dr. Medina e Dr. Renato, uma imagem bastante interessante de um paciente que tem 3 rins. E essa informação é veiculada pelo jornal, pelo New England, onde ela foi publicada. E tem a métrica. A página do jornal foi visitada quase 17 mil vezes e teve uma cobertura de mídia de 6 vezes. Se nós distribuirmos isso, né, as visões das páginas foram 615 no Brasil, mas a maior parte dela foi nos Estados Unidos, mas existe uma representação mundial aqui, mostrando quais foram os países onde essa página foi visitada. Em termos de mídia, jornais e revistas e outras, 6 vezes. Está aqui listado quais foram as formas de citação desse artigo, dessa foto, e principalmente a mídia social. Twitter ficou extremamente importante na veiculação da informação científica. Vocês veem aqui quase 500 veiculações pelo Twitter, Facebook e até blogs. E por e-mail, uma quantidade bem menor. Ou seja, se você quer que o seu artigo seja realmente reconhecido, você tem que fazer parte das mídias sociais. O problema é, como essa editora do British Medical Journal coloca, o maior elefante da sala é como os pesquisadores são recompensados pelo trabalho que realizam. Por exemplo, nós aqui precisamos, para que nós obtenhamos uma nota 7 do CAPES, 80% dos docentes permanentes devem ter uma pontuação acima de 600 pontos no quadriênio e uma publicação de 2 artigos ou mais da categoria A no quadriênio. Ou seja, nós somos avaliados pela qualidade da nossa pesquisa baseado no ranqueamento dos jornais ou periódicos que nós publicamos. E há um grande obstáculo nessa mudança, né, que os cientistas continuam obcecados pelo prestígio, né, de publicar em grandes jornais de acesso fechado. Afinal de contas, não quer o seu nome no Science, no Nature ou no New England. Então, para concluir, a retratação é constrangedora? Claro, não tem dúvida. Para quem? Para todos. Os autores, porque a maior parte deles é menos citado. E existe também uma chance de ele continuar recebendo verba de pesquisa menor, principalmente porque a maior parte das vezes a retratação é feita por ele mesmo. Pelos patrocinadores, se eles forem privados, existe sempre a questão se aquela retratação é baseada no ato intencional ou não, e fica sempre difícil de provar. Para os periódicos, talvez o problema caia no corpo editorial. Até o momento, nós não vimos nada em relação a esses 2 artigos recentemente retratados, até porque foi o autor que voluntariamente retirou os 2 artigos. Mas o mais importante talvez seja o dano à sociedade, porque baseado, existem inúmeras citações de tratamentos que foram implementados, que na verdade causaram dano ao paciente, não benefício ao paciente, e foram baseados em estudos publicados e que
demoraram muito tempo para serem retratados. A questão da cloroquina, se ela causa benefício ou dano, é difícil de dizer no momento, mas com a publicação daquele artigo que foi retratado, houve um grande movimento da comunidade internacional em realmente interromper os estudos clínicos, certo ou errado, nós não sabemos ainda, mas com certeza quem realmente mais sofre com isso é a sociedade. Obrigado pela atenção.